trânsito daqui é um negócio de outro planeta. Se você que pensa em alugar carro, então, piorou, porque com certeza não, desculpa, mas tem uma grande chance de você bater o seu carro. Isso é um problema. E detalhe, tá? Acho que eu já falei sobre isso em outro vídeo, mas é importante repetir que aqui é assim, se ele falar que estava rezando, esse motivo é válido e você não pode discutir nem cobrar o prejuízo que você teve. Então, muito cuidado, tá? Dá uma olhada na situação dos carros aqui, ó. Não tem um carro que não tenha uma batida, um amassado. Então fique esperto, pessoal. Mais uma dica aí para você que quer conhecer aqui. O lugar é fantástico, o lugar é demais, mas realmente a questão trânsito é problemática. Pessoal, gosto de mostrar aqui na prática, tá? Você divide isso por 3, tá? Então, para você ter ideia, isso daqui tá saindo R$13 aproximadamente, R$13 para 2 pessoas almoçarem com direito à bebida aqui no Cairo. Olha, como é bom ter algum lugar que você conheça ou que você vai viajar, que a sua moeda esteja realmente valorizada. Em pães, ó, sendo vendidos aqui nas calçadas. Olha, pessoal, tem muito gato por aqui, tá? Mas eu vou te falar que às vezes o bicho pega, tá? Literalmente. O metrô pode ser usado muitas vezes para você evitar de andar nas ruas. E aquela dificuldade do trânsito, que não tem geralmente sinalização, então é difícil para você atravessar uma rua ou para você ficar andando, geralmente para fazer caminhos longos em cima da cidade. Agora, o que é bacana, o metrô pode te economizar tempo, passando por túneis embaixo das ruas. Só que tem um detalhe, para você andar de metrô mesmo, de novo, aquela questão das placas de sinalização e a língua. Tudo só em árabe, jogo duro. Então, se você for pegar algum metrô, se informe antes, fique esperto com o caminho e com algum tipo de trem ou baldeação que você tenha que fazer antes de descer para as estações de metrô. Aqui tem opções de passeios também, assim como na maioria dos países do mundo onde tem um rio. Você, com exceção de São Paulo, né, que não dá para falar porque a gente vai navegar no Tietê, mas tem aqui alguns barcos que você pode ter momentos ali para comer alguma coisa, então lanches, tem momento de jantares, inclusive com algum tipo de festividade, por exemplo, dançarinas da dança do ventre, esse tipo de coisa, e até baladas. Então é bem interessante, você tem muitas opções, mas é muito legal realmente poder estar aqui e ver esse rio, que é uma das maiores atrações do planeta. Muito legal mesmo. Agora fica ali com o fundo, ó, com a torre, que é bem conhecida aqui também na cidade do Cairo. Aqui, ó, se você pensar em caminhar nos jardins ao lado do Rio Nilo, você vai precisar comprar um ticketzinho desse, ó. Custa 10 libras egípcias, aproximadamente R$3 mais ou menos. Só que detalhe, venha falando inglês, tá? Ou com algum guia, ou então já com isso bem programado, porque eles só falam em árabe na entrada. E eles acham que você comumente vai chegar aqui para fazer algum passeio de barco. E também toma cuidado, porque tem muita gente tentando vender pacote. E aí eles ficam te parando o tempo todo para te oferecer alguma coisa no rio, né? Se você for fazer isso, ok, legal, mas você pode também já previamente fazer no seu hotel, comprar alguma coisa antes de vir para cá. É um lugar sensacional aqui para comer. E eu pedi aqui uma carta de drinks, né, de bebidas, para poder escolher um suco. Mas olha isso aqui, escolhe aí para mim. Se você não estiver em um ambiente aberto como esse daqui, com certeza você vai ter problemas se você não for um fumante, tá? Porque aqui todo mundo fuma, a grande maioria da população fuma, dos homens, né? E eles fumam em todos os ambientes. Então, se você estiver em um restaurante fechado, meu amigo, se você não gostar da fumaça do cigarro, então evite esses lugares, porque você vai se incomodar. Pessoal, aqui na prática, né? Para você ter ideia, então, de um cardápio do kosher, que é uma das comidas mais conhecidas aqui deles. E um pouquinho agora do supermercado árabe no Egito, ó. Meu amigo, se você não souber árabe, esquece. Pessoal, uma outra coisa muito conhecida aqui no Egito são os pães, né? Comentei um pouco aí em outro vídeo que tem muito pão sendo vendido na rua, mas tem também os lugares fechados, ó, como essa padaria, onde você encontra inúmeras opções de pães, ó. Aqui o pão realmente é muito barato, eles usam muito, principalmente no café da manhã, e olha aqui a quantidade, ó, de opções que você tem. Como não falar aqui do Cairo, não falar do Egito sem falar das especiarias, como não falar aqui, ó, do
que é muito consumido no Brasil, que é muito caro. Quando a gente fala de alguma coisa, para fazer um chá com um hibisco ou com temperos, e aqui é muito barato. Mais ou menos aqui, para vocês terem ideia, R$30 o quilo. R$30 o quilo. Isso é muita coisa, tá? Pessoal, e aqui agora para vocês conhecerem a estação de trem aqui do Egito, do Cairo, aonde partem os principais trens, inclusive para Luxor e Assuan, que são as principais cidades aqui dos turistas brasileiros, quando querem conhecer os famosos templos que existem ali. Ela é muito bonita mesmo, realmente é uma decoração que eu nunca tinha visto em lugar nenhum do mundo. Eu acho que se você estiver por aqui, mesmo que você não vá viajar de trem, dá uma passadinha para você conhecer, tá? Uma grande dica para você, tá, que nunca esteve no Egito e que pretende viajar, por exemplo, tá, entre o Cairo e Luxor e pegar um trem que tenha primeira classe ou até acima da primeira classe, as famosas cabines com cama. Cuidado para você não se decepcionar. Eu vou mostrar alguma coisa que dificilmente alguém já mostrou. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Esse é o quarto acima da primeira classe. Ó, olha aqui, ó. Isso daqui, a primeira classe é uma cadeira mais ou menos como essa, tá? E que você senta e pode esticar as pernas. Mas aqui, além disso, tem uma cama. Só que, pessoal, cuidado, para quem é exigente, para quem conhece um padrão internacional de outros países, isso daqui pode assustar um pouco. O preço é bem salgado, perto, por exemplo, do que é a base, né, do que é o comum, do que é o assento normal e do que é a primeira classe. Mas, realmente, tem algum certo conforto. Tem aqui um ar-condicionado que você escolhe, tem aqui uma pia, tá? Isso daqui é uma pia que você pode usar, ó, como se fosse uma parte de um banheiro, digamos assim. Mas olha, é uma situação de um ambiente bem pequeno para quem paga muito por isso. O caminho, muitas vezes, do trem é bem interessante. Muitas vezes aparecem alguns vilarejos, em outros momentos um pouco de deserto. Pessoal, olha lá o Rio Nilo, ó, acompanhando a gente aqui na viagem, ó. O rio mais importante do Egito, o rio mais importante da África. Pessoal, vamos lá para mais curiosidade aqui sobre o Egito. Então, ó, também para criança serve, viu? Ó, Pedro e Gabriel, para vocês aí, ó. Esse é o Rio Nilo, o maior rio do mundo em extensão. E detalhe, tem muita gente que acha que o rio começa lá em cima, no Cairo, né, no norte, e vem descendo para o sul. Mas não, aqui em Assuan, é onde eu estou agora, aqui é a parte alta do Egito. Então, na verdade, o rio, ele sai daqui e vai subindo até chegar no Cairo. Ele sai do sul e sobe para o norte. Agora, ali do outro lado, ó, esse lugar, ó, esse é o maior lago artificial do mundo. Muita gente também não sabe disso, mas ele fica aqui, ele está aqui no Egito. Ele tem 500 quilômetros quadrados. É muita água, hein? Muito bacana mesmo, olha lá. Fiquem com a visão aí de fundo. E aqui fica um pouco mais fácil de entender o tamanho do Nilo. Ele é o maior em extensão. A gente tem lá o rio Amazonas, que é o maior em quantidade de água, mas olha o tamanho desse rio. Navegar no Nilo é o que conta, então vamos lá, ó. Estamos navegando direto aqui no Nilo, indo para um dos lugares mais bacanas realmente que tem aqui na cidade de Assuan. É muito conhecido, é uma região turística que as pessoas vêm para conhecer aquelas estátuas, os monumentos gigantescos que as pessoas fazem questão, óbvio, de quem está aqui no Egito conhecer. Daqui a pouco eu mostro para vocês. E fiquem aí, ó, com a água do Egito, uma água escura. Mas tem bastante peixe e ela não é poluída. Pessoal, agora aqui no caminho para a ilha do templo da deusa Isis, a deusa do amor. No caminho aqui, muito bacana, a gente tem a possibilidade de ver algumas construções bem realmente com a cara egípcia. E aqui o rio Nilo. Ao fundo, o templo da deusa Isis, ou Itzé, na língua original egípcia. Pessoal, chegamos na ilha aqui do templo da deusa Isis, a deusa do amor. É aqui que antigamente as mulheres vinham para fazer aquela devoção e os pedidos para que a deusa Isis ajudasse as mulheres a conquistarem ou acharem os seus maridos. Muito, muito bacana. Dê uma olhada, parece que a gente está fazendo parte de um filme aqui. Quando você chega nesse lugar, quando você vem de barco e pisa pela primeira vez olhando isso, parece que tudo que você está enxergando é um cenário e não realmente pedra, rocha verdadeira como
de fato é. Muito bacana. Ó, você nem precisa ouvir, eu te mostro aqui e fica muito mais fácil de ver até pelo vídeo. Vamos lá de novo, né? Eu gosto de falar de curiosidades, então isso daqui é diferente. Dá pra notar como a coluna é escura. E por que ela é escura? Porque quando os ingleses fizeram a represa em 1902, tudo isso estava embaixo d'água. São construções de 300 a.C. E o que aconteceu? Eles tiraram tudo debaixo d'água e transportaram e montaram isso aqui, onde você pode ver hoje, nessa ilha, que é a ilha da deusa Ísis. Então, olha que bacana essa história. Tudo isso aqui, algumas pessoas que vêm visitar não sabem, mas na verdade esse não é o local original. Tudo isso estava alguns quilômetros aqui, embaixo d'água, onde foi feita uma represa. Aquela represa que eu já mostrei em um outro vídeo. Bacana, né? Curiosidade aí pra você. Vocês já viram a cruz egípcia? É essa daqui, ó. É aqui, como eu gosto de mostrar tudo, ó. Você vai ver muito isso aqui pelo Egito, tá? O que é? São os frascos que eles guardam as essências, que eles vendem aqui, geralmente para os turistas, tá? Pessoal, e como aqui é na prática, agora mostrando para vocês como é a primeira classe dos trens que principalmente viajam entre Cairo e as outras principais cidades, como por exemplo Luxor ou Aswan. É uma cadeira confortável, tá? Espaçosa. Como se fosse mais ou menos uma classe executiva de avião. Não, essa é a maquete do Vale dos Reis em Luxor. Ó. Aqui você enxerga bem todos os caminhos que tem nesse vale. Por que isso? Porque eles fizeram aqui? Primeiro, né, porque para esconder tudo dos ladrões. Depois porque a pedra que existe aqui nesse lugar facilita a escavação, para que eles pudessem fazer as tumbas. Então olha aí, ó. É assim, ó. As tumbas, ó, os caminhos são assim, exatamente assim dentro da terra. Pessoal, e agora aqui é na prática, descendo nas tumbas aqui no Vale dos Reis. Então, como eu mostrei para vocês na maquete, isso daqui é a passagem, da forma que a gente enxergou na maquete, principalmente na parte de baixo aí da terra. Olha aqui que bacana. Muito fundo realmente, muita gente que não vem aqui preparada acaba não aguentando depois subir, tem que fazer várias paradas aí no caminho, mas realmente vale a pena, é bem diferente, viu? É um caminho por debaixo da terra, com muitos desenhos, né? Hieroglifos e coisas aqui que você só realmente consegue encontrar no Egito. Eu vou passar aqui para vocês, não precisa vir não, pode checar aí os desenhos. Confere as imagens, muito, muito bacana mesmo. Quer saber como ficava o antigo faraó Ramsés II? Confere comigo aqui, ó. Essa é a parte, ó, que eles encontravam os sarcófagos, ó. Realmente muito bacana, viu? Muito legal. Confere aí, ó. Pessoal, e aqui a tumba de Tutankhamon. É um dos faraós mais falados aqui do Egito. Só que ele não era um dos mais conhecidos, nem mais influentes, muito menos um dos mais fortes. Acontece que Tutankhamon, ele foi encontrado muito preservado. Então, na verdade, tudo que tinha à sua volta da sua tumba foi encontrada com muitos detalhes. Por isso que é muito falado sobre ele, ó. Tá aqui, ó. E eu mostro pra você nos detalhes aqui, ó. Ele está aqui dentro dessa forma, ó. Essa máscara que você está vendo aqui, hoje ela está no Cairo, não aqui em Luxor, onde eu estou agora. Ó, eu estou aqui nessa parte. Os desenhos que tem dentro da tumba. Ó, essa é aquela famosa máscara de ouro que todo mundo fala sobre ela. Ó. Quilos de ouro na máscara de Tutankhamon. Aproveita aí. Vale dos Reis, pessoal, falar mais um pouco aqui. Vamos falar de curiosidade, né? Aí aquela parte que eu falo que pode ser para criança, o Pedro Gabriel na área, ou quem tiver interessado em saber um pouco mais sobre todo o Egito. E agora falar de processo de mumificação. Primeiro vamos dar uma olhada nesse cenário aqui, ó. Incrível, né? Inacreditável, olha isso. Olha a altura das paredes desse vale, demais. No processo de mumificação, eles tiravam as principais partes aí do corpo, por exemplo, o que poderia se deteriorar, como fígado, como os pulmões, como o estômago,
como as vísceras de forma geral, eles colocavam em potes que ficavam embaixo do sarcófago. E o coração da pessoa eles tiravam, faziam um processo de mumificação, secava e colocava de novo dentro do corpo da pessoa. E aí usavam um processo que até hoje ninguém sabe exatamente como era feito, mas que fez com que as múmias durassem milhares e milhares de anos. Então tá aí mais uma curiosidade para vocês. Um abraço, até daqui a pouco. Mais uma das tumbas aqui no Vale dos Reis. Deem uma olhada nos detalhes dessas paredes. É incrível, ó. O que a gente consegue enxergar é da história de quem aqui foi enterrado e de muito do que ele viveu. Muito, muito bacana. Uma experiência incrível essa aí que eu trago para você. Pessoal, sobre o processo de mumificação que eu comentei agora há pouco, ó. Esses eram os potes que ficavam os órgãos humanos e ali, ó, um chacal. E por que o chacal? Por que um chacal está fazendo o processo? Porque antigamente eles viam que os corpos, quando estavam se decompondo, eles eram comidos por cachorros. E geralmente os cachorros comiam o quê? Os órgãos que eles guardaram aqui embaixo, ó. Então, esse processo, o chacal estar preparando, tem um sentido histórico. E por que exatamente o pulmão eles colocavam ali, o fígado, o intestino, as vísceras, por que eles colocaram isso embaixo nesses potinhos? Porque era o que era comido primeiro por cachorros se os corpos estavam em um processo de decomposição. Então, fazendo isso, eles acreditavam que o corpo seria muito mais íntegro, que teria menos risco de se decompor. E realmente, de fato, isso é verdade. Um outro ponto muito interessante, tá? Mais uma curiosidade aqui, ó. Quando eles faziam o processo de mumificação e colocavam o corpo dentro da tumba, eles colocavam fogo na tumba. Por quê? Para que o fogo tirasse o oxigênio que tinha ali dentro. Isso também fazia com que o processo de mumificação fosse mais perfeito e sem oxigênio, menos exposição ao que fazia o corpo se decompor. Nessa tumba, você pode ver aqui a rocha, ó, praticamente da maneira que ela é. Sem o acabamento, ó. É um material aqui, me desculpem os geólogos, tá? Parece um calcário, ó, mas ela é bem resistente. E as tumbas eram feitas nessa região também por isso, porque era fácil de se cavar grandes túneis. Pessoal, e aqui, óbvio, né? Quem vem até o Vale dos Reis precisa conhecer a tumba de Ramsés III. Esse personagem aí com a força, a dimensão do Império, que por tanto tempo controlou todo o Antigo Egito. Muito bacana, muitos detalhes. É muito grande, óbvio, pelo poder que ele tinha, pela influência que ele tinha. É inclusive uma das tumbas mais protegidas que tem aqui, com vidro, com câmeras internas. Isso não é comum nas tumbas. Aqui realmente é um ambiente bem diferente, tá? Vale a pena, você precisa passar aqui. Pode deixar Tutankhamon, tá? Para aquele que fala assim, pô, Tutankhamon, só pelos detalhes. Sim, mas Ramsés III você precisa entrar e precisa conhecer. Pessoal, aqui os famosos vasos de alabastro e também alguns outros enfeites que são feitos através de pedra e tudo à mão. Olha o detalhe disso. Pessoal, Del Al-Bahari. Essa é a pronúncia correta. Vamos lá. Onde está o templo da Arena Hatshepsut? Onde está a arena do templo Hatshepsut. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Já vou mostrar pra vocês, mas aqui é a maquete do lugar, ó. Lá em cima, ó, vocês conseguem enxergar algumas camadas, ó, mais escuras? O que são aquelas camadas? Aquela camada era a altura que a Terra ficava aqui antigamente. Mas em 1880, mais ou menos, eles retiraram toda a terra que ficava aqui, nesse vale. Tiraram toda a terra que ficava aqui. Descobriram o quê? O templo. Aquele templo que tem 3 andares. De novo aqui, ó, mais uma esfinge. Então, antigamente, tinham muitas e muitas esfinges por aqui. Mas o tempo foi destruindo essas esfinges.
los reyes pueden como ser momificados así, en esta forma. Somente os reis podiam ser mumificados dessa forma aqui, pessoal. Como el dios que se llama Osiris, el dios muerto. Como um deus Osíris, por exemplo, eles citando Sí, aqui. el dios de la muerte. O Sí. deus da morte. Y también como si es una persona normal, no es un rey, no es faraón, Se fosse uma pessoa normal, não así fosse o rei nem o su faraó, forma un mano acá y otro mano acá. poderia apenas uma mão assim Ou assim. e a outra assim. Ou Pero as no duas por puede, baixo. no puede ser como así. Nunca poderia ser as duas mãos assim. Somente los reyes, los faraones. Somente os reis e os faraós. A deusa Hatshepsut, ela foi a primeira pessoa que trouxe algumas riquezas naturais para o Egito. Por exemplo, ela foi até um país no centro da África e trouxe animais e plantas que aqui não existiam antes. A partir daí que o Egito passou a ter uma vegetação diferente e animais, muitas vezes inclusive estampados nas paredes que a gente encontra nas tumbas, nas pirâmides, em todos os lugares por aqui, de histórias de milhares de anos atrás. Pessoal, mais curiosidade aqui para vocês, ó. Era conhecida como cabeça de humana, mas corpo de vaca. Quando andava pelo chão, o som aparecia. Vinha um som musical quando ela andava e os seus pés tocavam a areia. A gente está falando da deusa Hathor, a deusa do amor e da música. É um templo muito bacana, realmente vale a pena também dar uma passada por aqui, tá? Os faraós, ou os reis, né, da antiguidade se preocupavam aqui no Egito muito mais com a vida após a morte, que seria a vida eterna, do que a vida enquanto eles estavam a vivendo, porque seria muito mais curta. Então, por isso, a preocupação deles geralmente era fazer uma tumba, um momento funerário, muito mais importante do que a sua própria casa. Muitas vezes o ouro e a decoração e o acabamento de uma tumba era muito melhor do que a própria casa que eles viviam enquanto estavam ali vivos, né, no seu dia a dia. Dá uma olhada aqui nessa vista. Olha a vista que você tem desse lugar. Você chega a ficar imaginando ali, ó, se uma pedra dessa não vai cair dali de cima. E aqui, para quem tem essa curiosidade, muita gente fala das estátuas colossais que existem no Egito. Olha o tamanho dessa estátua, pessoal. Realmente o negócio é gigante, é colossal realmente. Olha ali outra. São muito grandes, muito legal. Aqui uma sopa de verduras egípcia, pessoal, para mostrar mais comidas típicas daqui, ó. Peixe aqui, direto do Nilo, ó. Experiência muito bacana. Bom, falar de Luxor é falar do templo de Luxor, né? Então dê uma olhada ali, ó, nas obras colossais, gigantescas. E essa arrumação toda aqui que você vê no chão, ó. Isso daqui é para a grande avenida das Esfinges, que daqui a pouco eu mostro para você. 3 quilômetros de avenida e 1.800 esfinges. Dá-lhe esfinge, hein? Luxor nem sempre se chamou Luxor, antigamente era Tebas. Os árabes colocaram o nome de Luxor porque em espanhol significa palácios. E aqui eles acreditavam ter muitos palácios, na verdade eram muitos templos, mas esse foi o motivo do nome ter virado Luxor, isso lá para o ano 600 depois de Cristo. Mais curiosidades aqui de Luxor, que é bem interessante, tá? Eu vou mostrar agora, ó. Uma coisa muito bacana, é uma cabeça completamente perfeita que você encontra por aqui. Essa cabeça, ela está exatamente como ela foi feita. E por quê? Porque essa cabeça foi cortada em um momento, por questões aqui religiosas, e ela ficou embaixo da terra. E durante muito tempo, por mais de 1000 anos, ela permaneceu embaixo da terra. Então, quando começaram as escavações e descobriram os templos e começaram a tirar tudo o que havia embaixo da areia, que estava mais ou menos nessa altura aqui, ó. A areia estava aqui, ó. E aqui embaixo é uma igreja, tá? E aqui em cima é uma mesquita, mas isso já é uma outra história. Mas enfim, aí acharam essa cabeça completamente conservada. O que eles fizeram? Simplesmente pegaram a cabeça do chão e colocaram em cima da estátua, completando.
Pessoal, Ramsés II teve mais de 180 filhos e aqui nesses desenhos estão representados os seus filhos mais importantes. E olha aí para vocês no detalhe Nefertari, a esposa de Ramsés II. Aqui uma grande curiosidade, pessoal, para você que já ouviu falar de Tutankhamon, ó. Aqui é a representação dele com a sua esposa. O nome dele não está aparecendo aqui, aqui aparece como Ramsés II, mas os egípcios falam que conforme a arte e conforme os detalhes é possível saber que é Tutankhamon. E por favor, hein, se você estiver aqui no templo de Luxor, não deixe de ver esse mega detalhe, ó. O que é esse detalhe? A representação do amor. O braço passando por trás de Tutankhamon. Pessoal, essa é a sensação, ó, de passar embaixo dessas colunas gigantescas aqui do templo. Ó. É um lugar muito legal também para fazer umas fotos. Pessoal, agora aqui, ó, uma amostra na verdade, um esboço de um desenho romano, antigamente feito aqui para substituir os desenhos egípcios e os hieroglifos que estavam abaixo. Ó. Dá para ver através daquele pedaço ali, ó, a arte romana. Aqui, ó, é o templo do deus Amon-Ra. Esse Amon-Ra, que é difícil da gente falar, ele é o deus do sol. Muitos detalhes aqui, ó, contando um pouco do seu poder e a sua história. Conhecer um pouco da cultura e da história do lugar que você vai viajar faz toda a diferença. Mas no Egito, onde você tem o árabe como principal língua, faz a diferença também você ter um pouco de conhecimento, tá? Pelo menos no inglês. Agora, se não tiver, peça ajuda, peça auxílio, contrate guias que falem pelo menos o espanhol, porque o portunhol, né, você vai conseguir compreender quase perfeitamente. A melhor época para você conhecer o Egito é de novembro a março, tá? Porque é o inverno deles. Se você conhecer o Egito no verão, se prepare para pegar até 45 ou 50 graus. Calor, até na sombra. Fique esperto com isso. Pessoal, dica aqui pro Egito, tá? Fica com isso aí pra você. Primeiro ponto, negocie muito bem tudo. No mundo árabe isso é normal, já falei até em outros vídeos aí. Mas cuidado, atenção pra você não cair no conto do vigário. Olha, chá, café, te levar em um ambiente chique, sentar pra você ficar experimentando ou vendo alguma coisa é totalmente normal no mundo deles. Agora cuidado, tenha uma noção do valor daquilo que você for comprar sempre, antes de fechar negócio. Nunca entre em uma loja pra comprar alguma coisa que você nunca viu, pagando o que a pessoa vai te oferecer, senão aqui você dança. Ponto número 2, cuidado, tá? Cuidado com aquilo que te oferecem por um valor baixo, porque a hora que você for pagar, pode ser que ele invente ou te coloque em alguma outra situação e queira cobrar mais por isso. Não aceite, fique esperto também com isso. E ponto número 3, gostou do atendimento de alguém, ficou feliz realmente com o serviço de alguma coisa, pague por isso. Como todo lugar do mundo, aqui o dinheiro também é muito importante. Talvez uma das coisas mais difíceis também para você fazer aqui vai ser sacar dinheiro. Então a primeira coisa são os bancos conveniados, tá? Geralmente um banco que se chama MIRS, M-I-S-R, ele tem aí uma boa comunicação com os grandes bancos brasileiros. Eu vou mostrar para você, vou te ensinar tela a tela como que você faz para sacar dinheiro aqui no Egito. Ó, essa é uma das telas principais, tá? Que você vai colocar aqui principalmente para quem souber inglês. Em seguida você escolhe o valor e em seguida, depois do processo, seu dinheiro deve sair. Ok, para você que pode ter essa dúvida, se tem McDonald's aqui, tem sim, ó. E o Big Mac, ó, muito parecido aqui com o Big Mac do Brasil, ó. Cafeteria, pessoal, traduzo aí. Pessoal, duas coisas muito comuns aqui no Egito, ó. O famoso café turco, Turkish Coffee, e aqui, ó, um doce que eles fazem, que é um bolo de chocolate, ó. Muito bom. E aqui, a notinha, por favor, para vocês traduzirem.
Pessoal, dica valiosa para você economizar dinheiro no Egito. Tenho falado bastante da questão de que eles negociam muito, isso é uma tradição árabe, mas geralmente eles também vão muito pelo aspecto da pessoa. Opa, é um gringo, de onde é, tem mais dinheiro, tem menos dinheiro, mas tem uma coisa que faz diferença. Se você entra em uma loja que já tem o preço naquilo que você quer escolher, faz diferença. A pessoa por aí você já sabe que ela é um pouco mais, digamos, honesta ou com valores mais justos. E mesmo assim você ainda pode negociar. Procure então lojas que já têm os preços expostos naquilo que você tem interesse de comprar. Pessoal, quando você estiver andando pela rua e alguém te oferecer um lenço, lencinhos, como se fosse um lenço de papel desses descartáveis, isso é para pedir dinheiro, tá? São pessoas que precisam, assim como no Brasil a gente encontra aqueles vendedores de água na rua, que estão ali trabalhando realmente da maneira que eles podem para sobreviver. Aqui as pessoas oferecem lenços, você pode encontrar eles andando, oferecendo para você, ou sentados na calçada. Infelizmente, pessoal, o acidente é muito comum aqui. Atenção em mais um detalhe aqui na viagem pelo Egito, tá, pessoal? Cuidado, porque muitos hotéis que você vai reservar, vai encontrar por sites aí de busca, muitas vezes não são hotéis. Eles estão com o nome de hotel, mas é um hostel. Se isso não te incomoda, se, por exemplo, você não liga às vezes de compartilhar um quarto ou muitas vezes até o banheiro, ok, que você vai economizar bastante. Agora, se você quer um ambiente um pouco mais privado, cuidado e atenção, porque realmente os preços são bem mais elevados do que a grande maioria dos hotéis que não são hotéis, que são hostels por aqui. Um abraço, boa sorte. Pessoal, em alguns lugares dá para você encontrar também a comida típica aí do Brasil, como por exemplo frango, legumes e uma batata frita. Pessoal, e sobre os shoppings aqui no Egito? É legal que você pense um pouco, tá? Que aqui é comum, na entrada do shopping, você tem um detector de metais, não só para você, mas também como aquela máquina que tem no aeroporto, que você anda e eles dão uma olhada como um raio-x em tudo que tem dentro da sua mochila, ou da sua bolsa ou da mala que você esteja carregando. E eu me despeço de vocês, espero que vocês tenham gostado aí das dicas, de tudo que eu vivi, do que eu pude colocar aqui de uma experiência inacreditável que é no Egito, conhecendo aí essas histórias de milhares de anos, e realmente é muita história, viu? Cada centímetro do Egito tem muita história. Foi muito bacana, espero que vocês tenham gostado aí. Realize seu sonho, um abraço!